Nós vamos então, meus amigos, começar aqui o nosso estudo, dando continuidade ao tema de médiuns especiais do capítulo 16, que nós começamos o nosso último encontro. A partir do item 185, a gente explorou aqui um pouquinho o que Kardec apresentou para nós, né, que foi falando sobre as aptidões especiais dos médiuns, e apresentou também um quadro sinóptico, né, das várias espécies de médiuns. E naturalmente ele trouxe para nós, né, aquilo que ele observou dentro das suas experiências e aquilo que os espíritos apresentaram para ele. Mas a gente tem ainda outras situações de médiuns que se manifestam que até então não havia sido catalogados, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então a gente vai só fazer um resumo rápido aqui. Nós falamos sobre os médiuns de efeitos físicos, os médiuns de efeitos intelectuais, né? Florzinha, bom dia. Nassim, bom dia. Então os médiuns de efeitos físicos, a gente já vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Os especiais, eu só vou fazer a leitura da relação, porque a gente falou um pouquinho de cada tópico e um pequeno comentário sobre ele para dar uma elucidada, né? Como a gente já ouviu então toda essa passagem, e mais para frente a gente vai falar de novo sobre isso, então eu só vou relacionar aqui para a gente poder dar uma refrescadinha na memória. Então falamos sobre os médiuns audientes, né? Lembrando a diferença de médiuns de efeitos físicos e médiuns intelectuais. Os efeitos físicos são aqueles que permitem aos espíritos interferirem, interagirem com a matéria aqui do mundo material, movimentação de objetos, lançamento, transporte, batidas, né? Mas sem necessariamente trazerem alguma mensagem inteligível, né, para os encarnados, né, que estão ali observando aquele evento. Já os médiuns de efeitos intelectuais, como o próprio nome diz, já significa ali alguma coisa inteligente. Essa inteligente então significa através de um sinal, através de uma batida, através de uma movimentação de objeto, né? Por exemplo, se movimenta um objeto em direção a uma pessoa, esse objeto pode ser uma flor conduzida, pode ser uma flor jogada. Então cada tipo de gesto que a gente observa dos espíritos através desses movimentos representa um tipo de mensagem, né? Uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem de raiva. A gente nunca sabe exatamente ali o temperamento do espírito, né? A gente vai observando no contato. Então os médiuns de efeitos intelectuais são esses que têm a condição de permitir aos espíritos trazerem uma mensagem que é compreensível pelos encarnados. Então médiuns audientes que ouvem, médiuns falantes que falam, videntes que veem, inspirados que recebem uma mensagem mente a mente e transmitem depois aos encarnados, médiuns de pressentimentos, né, que pressentem acontecimentos, proféticos, aqueles que conseguem prever o que vai acontecer no futuro, os médiuns sonâmbulos, que dependem de um transe específico para poder manifestar a sua mediunidade, os médiuns estáticos, que também é um outro tipo de transe, muito mais ligado à fé fervorosa, aquele momento de prece, de excitação, né? Então ele acaba entrando num estado de transe e ali então entrando em contato com o mundo espiritual. Médiuns pintores ou desenhistas e médiuns musicais. As variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade, a todos os gêneros, como foi colocado. Médiuns sensitivos, significa que eles têm ali eles sentem algo de acordo com a presença do espírito, além das mensagens que eles vão transmitir. Então eu posso ser um médium vidente, ver alguma coisa, mas no momento em que eu estou vendo alguma coisa eu também tenho sensações. Às vezes um arrepio, uma dormência, um bem-estar, um mal-estar, sempre tem ali alguma coisa que acompanha a mediunidade mais específica, né? São médiuns naturais ou inconscientes, são aqueles que não têm controle sobre a mediunidade, ela simplesmente acontece, depende, né? De repente tem pessoas que estão no trânsito, num ambiente qualquer de trabalho, na sua casa, e de repente do nada, né? Imagina vocês, por exemplo, mulheres estão em casa ali fazendo aquele almoço de domingo, e de repente vocês sentem aquele calafrio passando nas costas e olham para trás e está passando ali uma pessoa. Né? Quer dizer, vocês não estavam concentradas naquele momento, não provocaram aquele evento e de repente aconteceu. Né? Ou então a gente está em casa assim quietinho, assistindo uma televisão, de repente
acontece alguma coisa, a gente se espanta, vai lá, percebe um fenômeno mediúnico acontecendo. Então, nesse caso, são os médiuns naturais ou inconscientes que provocam esse tipo de fenômeno. E, por outro lado, nós temos os médiuns facultativos ou voluntários, né, que são aqueles que, de certa forma, têm controle sobre a sua faculdade. Então, ele vai ao centro espírita, se concentra, medita, e a partir dali ele consegue, então, provocar o tipo de fenômeno. Né? Bom dia, pessoal que chegou. A Andréa colocou, né, minha filha, quando pequena, conversava com um amiguinho. Né? Pois é, bem natural isso acontecer com as crianças, né? Esse amigo imaginário, para muitas crianças, naturalmente, é uma personalidade que elas criam para suas brincadeiras, mas tem crianças que essa personalidade não é apenas uma criação mental, né? É ali a presença espiritual também, né? Então todo mundo que já lidou com criança tem ali uma historinha para contar, né? Ou está falando sozinho, ou está olhando para um lugar assim, de uma maneira muito fixa, alguma coisa acontece assim de vez em quando. Variedades especiais dos médiuns de efeitos físicos agora, como a gente comentou, né, dos efeitos físicos. E a gente antes de qualquer coisa, é importante lembrar que o médium de efeito físico, ele pode também trazer, através desse fenômeno, um efeito intelectual. Então, muitas vezes, a gente tem ali um fenômeno acompanhando o outro. Normalmente, o efeito físico pode trazer uma mensagem. O intelectual sempre vai trazer uma mensagem, né? Kátia colocou, né? Você acredita que as crianças não estão ainda desligadas? Essa não é uma questão de crença, né, Kátia? Se você falar assim, eu acredito, significa que é o meu ponto de vista. Agora, se a gente pensar assim, de que forma que acontece o desenvolvimento das crianças, né? Então, os espíritos trazem para nós uma orientação, dizendo que a criança, conforme ela reencarna, então ela tem o processo de gestação dela, quando ela está ainda, embora ela esteja se desenvolvendo junto com o organismo que ela vai ocupar, ela ainda está muito mais ligada ao mundo espiritual. A partir do momento em que ela nasce, né, depois daquele período de gestação, ela já está incorporada, devidamente incorporada, mas os espíritos nos dizem que a sua consciência ainda está ligada, não tão ligada, porque já que ela está encarnada, a vida dela passa assim, então, nesse ambiente físico. Mas a sua consciência ainda tem certa ligação com o mundo espiritual. Então ela ainda tem essa sensibilidade. Então eles dizem assim, que ela está muito mais próxima consciencialmente do mundo espiritual do que do mundo material. Conforme ela vai se desenvolvendo, a criança começa então a desenvolver as suas habilidades psicomotoras, começa a ter ali interação maior com as pessoas à sua volta, começa a interagir ali com o seu universo, que é o seu quarto, a sua família, os seus brinquedos, as músicas, aquela coisa toda. Então ela vai se conectando cada vez mais com o mundo material e ela vai se desvinculando do mundo espiritual. Então nessa fase de desenvolvimento dela é natural que as crianças tenham essa sensibilidade mais aflorada, mas a tendência sempre ela é diminuindo conforme ela vai se desenvolvendo e aqui se envolvendo mais com as atividades do mundo. Os espíritos dizem que leva nesse período de 6 a 7 anos para que ela possa realmente se incorporar, né, a sua consciência está realmente presa aqui nesse mundo, né? Mas aí é aquela questão de os espíritos nos passam, e tem crianças que têm ali um desprendimento mais fácil do mundo espiritual, tem crianças que demoram um pouco mais, tem aquelas que têm a faculdade mediúnica aflorando desde pequena, né? A gente lembra que o Chico Xavier, Divaldo Franco, com 4 ou 5 anos de idade, já apresentava uma mediunidade aflorada assim no mais alto nível, assim como o Ivone do Amaral Pereira também, né? E tantas outras, né? O Raul Teixeira era ali por volta dos seus, na adolescência, né, se eu não me engano, por volta dos seus 14, 15 anos de idade. Então, assim, mas normalmente as crianças saem do mundo espiritual e vão se aprofundando nas atividades do mundo material, né? Assim como André, também vi crianças com amiguinhos, conversa até com animais, né? Então, é isso que eu falei para vocês, né? Psicologicamente é natural isso acontecer. Às vezes uma criança sozinha quer brincar, uma boneca fala com a outra, está brincando de carrinho, está falando sozinho, ele acaba criando essa personalidade, né? Agora tem esses casos das crianças que têm uma sensibilidade mais aflorada, que acabam realmente tendo contato com os espíritos e conversam com eles também, né? Alguns espíritos podem trazer ali uma boa companhia, até que eles vão se desprendendo, e tem espíritos que acabam trazendo uma certa perturbação para as crianças, quando no caso, né, há um vínculo que a gente não sabe de qual é a causa disso tudo, mas um vínculo que acaba sendo negativo, né? A Ju, por exemplo, tem algumas histórias interessantes
né, com os filhos, né, que tinha assim aquela companhia desagradável, a criança acordava durante a noite, ia para o quarto dizer que estava incomodada, aquela coisa, né. Também tenho na minha família uma prima que desde pequenininha era assediada por um espírito que fazia ameaças para a avó dela, dizendo que a avó dela ia morrer, que ela ia ficar sozinha, que não sei o quê, e a criança, e essa minha priminha ficou dormindo com a mãe, por exemplo, até os 13, 14 anos de idade, porque ela tinha medo de dormir sozinha. Depois que ela começou a se desenvolver um pouco mais, ela se desprendeu, né? Então isso é natural que aconteça. E nós temos inclusive alguns artigos, livros que são escritos falando sobre mediunidade na criança. E aí então começa, né, de que forma que os pais devem lidar com essas crianças. Muitos pais que não têm esse entendimento sobre o mundo espiritual, sobre a espiritualidade, levam os filhos em psicólogos, tomam remédios, passam por psiquiatras, fazem tratamentos, aquela coisa toda. Os pais enchem os filhos de atividade para parar de pensar nessas coisas e tal, e é uma criança que tem uma sensibilidade mediúnica que precisa ser trabalhada, né? Então temos ali amigos, familiares, muitos conhecidos que passam por isso, né? A Andréa colocou também que na casa dela também é assim e tudo mais, né? A Andréa lembrou também, minha filha mais nova, até uns 10 anos ainda via e ouvia espíritos, né? Agora com 11 anos já não sente mais nada, o que é natural, né? Deixa eu ver, exatamente, né? Se você pega um psicólogo que tem uma linha de trabalho voltada para a ciência materialista, ele vai dizer que é esquizofrenia, vai dizer que é influência do ambiente onde ela está. Se você pega um psicólogo que tem uma linha de trabalho mais espiritualizada, ele já vai ter uma compreensão diferente, né? Mas então a gente vê que nós temos, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a Associação Brasileira de Médicos Espíritas e a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, que é a AME dos médicos espíritas e a ABRAP dos psicólogos espíritas. E nesse trabalho, muitas palestras são realizadas em universidades, muitos cursos são realizados e há um interesse muito grande de psicólogos e também de psiquiatras, através da Associação Brasileira da Associação Médica Espírita, que vão a essas palestras para poder ampliar um pouco mais a sua visão, entendendo o homem de uma forma holística, né? Essa forma holística significa você entender o homem com todos os elementos que o compõem. A questão social, a questão psicológica, a questão espiritual, a questão orgânica. Então eles começam a ter uma visão global do homem, e aí então você tem uma linha de trabalho diferente. E eu vejo que isso que é uma tendência interessante, né? Os profissionais da área psicológica, da área mental, considerando também o elemento espiritual. Então é uma evolução, algo que vem gradativamente se desenvolvendo, e é um ganho muito positivo, porque você começa a tratar o indivíduo como realmente aquilo que ele é, um espírito encarnado, e não como um corpo que fala, né? Então é natural que seja assim. O Negrão colocou ali em cima, nisso tem algo a ver com a consolidação da reencarnação, que dizem que vai até os 7 anos de idade. Essa história dos 7 anos de idade, quem passou para nós foi Emmanuel, se eu não me engano, que ele disse que até os 7 anos de idade é essa fase desse desenvolvimento psicológico da criança nessa fase encarnada, e ele então vai se adaptando a essa nova vivência. Então, assim, como eu falei para vocês, 7 anos foi aquela forma genérica, né, um prazo assim que foi dado sem muita precisão. Então tem crianças que demoram um pouco mais, como é o caso, por exemplo, que a Andréa lembrou, né, até os 10 anos de idade a filha dela tinha essa percepção, a partir dos 11 não, né, mas a gente vê que nesse caso, que tendo uma percepção de ver e ouvir espíritos realmente, já é a questão da mediunidade. Que uma mediunidade que depois desse tempo ficou adormecida e tudo mais. Agora as crianças, nessa história de amiguinhos imaginários, de conversar durante a noite enquanto dorme e tudo mais, isso aí já é algo muito comum nas crianças. Então, normalmente, até os 6, 7 anos de idade isso acontece. A partir dali ela já começa a ficar diferente. E as crianças, principalmente agora, nessa questão de precocemente indo para a escola, começar a ter compromissos escolares com trabalho, com atividades e tudo mais, é mais natural que mais precocemente elas comecem a se desvincular do mundo espiritual. Exatamente porque a sua mente está voltada para a sua realidade agora, né? Então essa é a informação que a gente tem do mundo espiritual, e é uma questão de observação. Cada caso é um caso, né? A Tina lembrou lá em cima, a minha mediunidade iniciou-se na adolescência, mas eu era muito assediada, né? No caso da Tina, começou na adolescência, né? No caso desses jovens, ele deixa de acontecer na adolescência, né? Então a mediunidade ela pode acontecer a qualquer tempo,
né? Dudu lembrou também, né? Eu desde os 5 anos vi um amiguinho que conversava comigo até os 14, quando ele disse que não viria mais e nunca mais via esse espírito, né? Também a questão da mediunidade, né? Que mais aqui que foi colocada, né? Tirando colocou também, mas por que a criança vê nessa fase e na adolescência não vê mais? Porque exatamente por causa daquilo que eu acabei de falar, né, Tina? Quando a criança está em casa, ela está, além dessa imaturidade psicológica e além dessa vamos dizer assim, dessa incorporação que está nesse processo de desenvolvimento durante essa primeira fase da infância, ela tem ainda essa sensibilidade com o mundo espiritual. Quando ela começa a se envolver, quando se completa esse vínculo com o mundo material, tanto espiritual junto ao corpo físico, como psicologicamente se envolvendo cada vez mais com o mundo material, ela então vai se desligando do mundo espiritual. Tá? Então é esse processo que acontece. Né? Bom dia, pessoal que chegou. Bom dia, Celizinha. Vamos lá, pessoal, que a gente falava então, continuando aqui. Tá aqui então, os médiuns especiais para efeitos físicos, né? A gente está fazendo só uma recapitulação daquilo que a gente viu no nosso estudo anterior. Variedades especiais para efeitos físicos, vimos de efeitos intelectuais agora. São os médiuns tiptólogos, né? São aqueles médiuns que provocam batidas, que permitem aos espíritos provocarem batidas no ambiente, e através dessas batidas os espíritos podem se comunicar, podem ou não se comunicar, né? Porque o fato de bater não significa necessariamente que traga uma mensagem. Na tiptologia é a mensagem, né? Dizendo sim ou não, número de batidas conforme as letras do alfabeto e tudo mais. Os médiuns motores, que são aqueles que permitem a movimentação de objetos, né? Uma janela que bate, uma porta, uma mesa que arrasta. A gente vê muito isso em filme de terror, que eles acabam exagerando e gostam muito de fazer isso, né? A gente vê, por exemplo, no filme Poltergeist, uma beleza aquele filme, né? Então mostra-se a garotinha sendo uma médium motor de grande potência, né? O que mais aqui? Isso é chato, né? Essa dica, principalmente para quem não sabe lidar com essa situação. Se você pega uma família comum, por exemplo, nesses casos de poltergeist, né, são esses médiuns que acabam provocando esse tipo de fenômeno, né? Os médiuns motores. Médiuns de translações ou suspensões, né, são aqueles que permitem a elevação, inclusive a elevação de si mesmos. Nós temos o caso do Sr. Douglas Home, temos o caso do Peixotinho aqui no Brasil. Eles levitam. Imagina você estar em pé em frente a alguém, ele levita e bate a cabeça no teto. Então ele é o médium que permite, né, através da doação de ectoplasma, que os espíritos provoquem nesses fenômenos. Tem os médiuns de efeitos musicais, aqueles que permitem, através dos quais os espíritos manipulam instrumentos musicais, né, tocam uma sanfona, um piano, um violão, sem que alguém toque nesses instrumentos. O médium de transporte, que transporta objetos de um local para outro, ou seja, é como se a aparência desmaterializa um objeto, ele desaparece e aparece do outro lado. E na verdade os espíritos o envolvem com o fluido, né, muitas vezes até alterando na sua constituição material, e depois o leva para outro ambiente. A gente já estudou isso lá no comecinho do Livro dos Espíritos. Médiuns de aparições, são aqueles que permitem a materialização de espíritos. Já falamos de Chico Xavier, já falamos de Peixotinho, já falamos de José Medrado, né, e tantos outros médiuns que permitem que os espíritos se manifestem. Médiuns noturnos são aqueles médiuns que só conseguem provocar fenômenos quando eles estão num ambiente escuro, e infelizmente eles acabam sendo julgados por charlatanismo, né, já que ninguém consegue observar o que acontece. Os médiuns pneumatógrafos, que são aqueles que permitem aos espíritos escreverem através da materialização de fluidos num papel. Você coloca um papel em branco, fecha a gaveta, depois você abre a gaveta, está ali o papel escrito, né, com texto escrito. Isso é o médium que provoca. São os médiuns curadores, principalmente aqueles que têm a doação de fluidos através do passe, né, que são médiuns muito potentes que promovem curas espirituais. E tem os médiuns excitadores, que são aqueles médiuns que, quando alguém está perto dele, desenvolve nessa pessoa uma sensibilidade mediúnica, uma faculdade. Mas quando esse médium não está perto, não consegue. Eu dei aquele exemplo, né? Eu sou médium tijolo, não tenho mediunidade nenhuma,
E aí então eu me aproximo de um médium excitador e de repente eu começo a ver espíritos. E eu falo, eu estou vendo um espírito aqui na minha frente. Mas na verdade não sou eu que estou vendo, é esse médium que está ao meu lado que estimula em mim essa sensibilidade. Isso é bastante curioso, a gente vê médium assim, né? Falamos sobre a mediunidade de médiuns escreventes, que são os médiuns escreventes ou psicógrafos, né, que a gente já conhece. E eles podem ser mecânicos, quando o espírito domina o braço dele para escrever, semimecânicos, quando domina o braço dele, mas o médium tem noção do que o espírito está escrevendo, porque existe também uma conexão mente a mente. Médiuns intuitivos, aqueles médiuns que captam o pensamento do espírito, depois eles escrevem por eles mesmos, né, sem nenhuma interferência física dos espíritos. Médiuns polígrafos, que são aqueles médiuns que escrevem com a letra do próprio espírito. Cada espírito tem a sua caligrafia, então ele vai fazer, curiosamente, né, aliás, um fenômeno bastante curioso, curiosamente ele vai então escrever de acordo com a letra do espírito. Ou então assinatura, né, o espírito escreve uma psicografia e de repente ele assina. Os médiuns poliglotas, como o próprio nome diz, né, escreve em línguas diferentes daquele que ele conhece. Ele pode escrever, por exemplo, em aramaico, pode escrever em chinês, em mandarim, né, pode escrever em inglês, em japonês, seja lá que língua for, sem que ele tenha conhecimento, né, para isso. Temos os médiuns analfabetos, que são aqueles médiuns que não são letrados, mas durante o transe mediúnico eles conseguem escrever. Então é bem interessante isso também, né? Você consegue fazer isso, Sandra? Tem essa facilidade? A Miriam colocou, né, então lá em Palmelo, um médium vidente me contou que não via um determinado espírito. Ao ser tocado por outro que via, passou a ver também, né, naquele momento específico, né? São esses médiuns excitadores, né, Miriam? Olha só que curioso. Eu lendo sobre isso, a gente fica imaginando, né, mas eu nunca tinha visto nenhum relato sobre ele, né? Então é interessante você relatar isso tudo também, né? Médiuns excitadores, Ju, tá? São aqueles que excitam nos outros uma sensibilidade, que a Miriam relatou ali em cima, que você não vê nada porque você não tem essa sensibilidade, e depois você, com alguém, com um médium excitador por perto, você consegue perceber, né? Deixa eu ver aqui, aqui ela está participando, né? A Sandra colocou também, né, de ter essa facilidade, né, Sandra? Tem a dificuldade da leitura, da escrita, mas tem essa facilidade quando no transe mediúnico, né? Então é bem interessante também no caso da Sandra, né? Vamos lá então, segundo o desenvolvimento da faculdade. Agora a gente vai entrar, não, a gente já falou sobre isso também. Os médiuns novatos são aqueles que estão ali nos primeiros passos da mediunidade, né? Então eles trazem assim, uma certa dificuldade, muitas vezes têm medo, né, da sensibilidade que tem. Os espíritos têm uma grande dificuldade de se comunicar através deles, né? Temos os médiuns improdutivos, que são aqueles em que os espíritos tentam se comunicar com eles, mas através da psicografia eles escrevem, fazem traços, fazem rabiscos, escrevem palavras entrecortadas. Então os espíritos não conseguem estabelecer um contato, né? Um contato, tem medo? Pois é, mas é muito comum. A gente acha, né, Zé? O detalhe interessante é que muitas pessoas acreditam que o fato de ser médium, ele tem uma intimidade enorme com o mundo espiritual. Mas muitas vezes ele é médium sem querer ser. E a gente tem muitos casos, que é muito interessante, né? Dá um beijo na Rose depois. Um caso interessante de médiums, por exemplo, que são de outras religiões. E no atendimento fraterno que nós trabalhamos, é muito comum pessoas nos escreverem dizendo assim: olha, eu sou evangélico, mas eu fico vendo espíritos, mas eu não quero ficar vendo. O que eu posso fazer para isso desaparecer? Ou então assim, olha, eu sinto um mal-estar em determinados ambientes, eu não quero ter isso. Então, quer dizer, a mediunidade não é ter ou não ter, a mediunidade você tem que aprender a lidar com ela, né? E tem médiuns que frequentam centros espíritas que são muito potentes e falam assim: olha, mas você é médium, você tem que participar das reuniões mediúnicas. Ele fala: Deus me livre, não quero saber dessa coisa não. Então todo mundo acha que ser médium é assim, ó, eu tenho um passaporte com o além, eu estou ali, tenho intimidade com todos os espíritos. Tem gente que tem pavor de espíritos, tem gente que tem pavor de morrer, e mesmo assim é médium, né? O Sadiq colocou, minha sogra escreve coisas sem sentido, ela tem problema de depressão.
Como posso saber se sou médium ou não? Olha, Sadiq, a mediunidade tem um livro interessante que você pode presentear ou você pode adquirir, que ele é escrito pela Sueli Caldas Schubert, chama Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Esse livro, tive a oportunidade de ler, ele é assim, bastante básico para as pessoas que querem conhecer o Espiritismo e principalmente conhecer a mediunidade. Então ela começa dando umas dicas, o que você pode observar, se você tem alguma sensibilidade mediúnica ou não, de que forma que essa sensibilidade pode ser aproveitada ou não. Né? Então é um livro bem interessante para as pessoas que são assim, iniciantes dentro do Espiritismo e quer ter esse conhecimento da mediunidade. Tá? Agora, o ideal mesmo é Sueli Caldas Schubert. Coloca no Google Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, que já vai aparecer direitinho ali a bibliografia para você. Né? Então, assim, mas o ideal seria você frequentar um centro espírita, conversar no atendimento fraterno, ser direcionado, né, para os orientadores da mediunidade, para poder fazer uma entrevista, né, porque aí perguntaria o que você sente, quando você sente, quais são as suas percepções e tudo mais, e aí vai fazer um trabalho mais prolongado do que simplesmente você fazer uma leitura e tirar suas próprias deduções. Através de alguém mais experimentado, fica mais fácil de ser trabalhado. Tá? Dudu colocou ali, ó. Tá, é só copiar depois ali e colocar o W na frente, o primeiro W ali, que depois vocês conseguem. Tá? Então é bem interessante assim, de fazer. E muitas pessoas têm essa dúvida, porque às vezes você tem um tipo de reação orgânica em determinadas situações que dá a impressão de ser mediunidade, e nem sempre é. Então a gente tem que descartar tudo aquilo que pode ser do seu corpo físico, que pode ser um efeito psicológico, para depois de descartar todas essas possibilidades, começar a entrar no mundo espiritual. Muita gente faz o contrário, ele começa a sentir alguma coisa, ele corre para o centro espírita. Primeiro ele tem que ir ao médico. Você não pode fazer o caminho inverso, ir no centro espírita para saber se é, para depois você ficar investigando o resto. Então comece a investigar tudo aquilo que pode ser psicológico. Muitas pessoas têm depressão, por exemplo, e falam assim, ele está deprimido porque ele está sendo obsediado. Mas espera aí, você já foi num psiquiatra para fazer um exame de sangue, para fazer uma entrevista, para saber o que está causando aquela depressão? Todo mundo acha que só o fato de estar deprimido já é um espírito que está obsediando. Né? Então tem que ser algo ao contrário. Né? Tem que ser assim, impressionáveis principalmente, né, Miriam? O fato de sermos impressionáveis, essa questão do mundo espiritual acaba sendo bastante preocupante. Então todo mundo acha que é espírito, que está vendo espírito, que é isso, que é aquilo. E na verdade não. Né? Na verdade a gente tem que sempre fazer o passo a passo. Vai ao médico, vai a um psicólogo, né? Depois você vai ao centro espírita. Pode fazer isso ao mesmo tempo, naturalmente, né? Mas sempre prestando bastante atenção, descartando todas as possibilidades de ser algo orgânico, algo emocional, psicológico, para depois você começar a adentrar no mundo espiritual. Mas se você tiver esse livro, você já vai com a cabeça mais elaborada, assim, mais ou menos como por onde você pode começar. Né? Deixa eu ver ali em cima, né, o Braço colocou, né, culpa das igrejas ligar o sentido do espírito com o diabo. Né? Isso é um problema sério, né, Braço, que a gente vê que nós temos ali médiuns que são bastante interessantes dentro das igrejas, dentro das religiões tradicionais, e eles acabam sendo discriminados, né, sofrem uma discriminação muito grande, né, por parte dos seus companheiros de crença, de fé. Eu tinha um caso, por exemplo, de um jovem que nos escrevia, ele tinha ali por volta dos seus 14, 15 anos de idade, que ele dizia que tinha uma sensibilidade muito grande, porque ele tinha percepção ali da presença da sua avó e tudo mais, e aí então ele começou a fazer leituras de livros espíritas. Os pais eram evangélicos daquelas religiões pentecostais, e aí então pegaram os livros, queimaram no quintal. E aí então ele comprou de novo o livro e ele lia escondido no banheiro. Porque ele queria saber o que ele estava sentindo. Ele não podia falar para os pais, não podia falar isso para a igreja, porque ele acabava sofrendo ali uma perseguição, sofrendo bullying, vamos dizer assim. Né? E imagina você conta isso para o seu pastor te expõe, né, diante de toda a igreja, dizendo que você é uma pessoa possuída pelo diabo. Então ele guardava isso para ele, então a gente conseguiu, durante alguns contatos, tranquilizá-lo com relação a isso, para que ele não pensasse que essa sensibilidade fosse algo negativo. É algo que pertencia a ele, só que ele precisava ser bem orientado. Né? Pois é, né, Ju? Ia fazer uma festa, né? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui, a Cássia colocou para nós aqui também, né? Acordei precisando ir no centro, né? Tem alguns pesadelos que estão me atormentando há meses, né? Esse é um caminho, né? Então, esse é o passo a passo que a gente tem que seguir, né? Vamos lá, então, pessoal, para a gente continuar aqui, senão a gente não consegue fazer nem a revisão de hoje. Então, temos os médios novatos, como a gente começou, né? Aqueles que têm já sabem que são médios, mas ainda não sabem lidar com a mediunidade. Os médios improdutivos, que eu falei para vocês, né? Esses médios improdutivos, segura a Cindizinha, bom dia pessoal que chegou. Esses médios improdutivos é bastante interessante, que nós temos, por exemplo, né, médiums de psicofonia. É muito comum o indivíduo se colocar à disposição para o transe mediúnico, né, para a manifestação do espírito, e ele começa só a balbuciar algumas coisas. Ele fica resmungando em vez de falar alguma coisa. Então, na verdade, quem está observando o fenômeno não consegue compreender exatamente o que está acontecendo, o que ele quer dizer. Então ele fica assim. Imagina uma pessoa, não é o caso, tá? E não pensem na figura caricata do exemplo que eu vou dar para vocês. Mas imagina, por exemplo, assim, alguém que está muito embriagado, que não consegue falar coisa com coisa, que não consegue terminar uma frase, que não consegue completar um raciocínio. Tirando o fato da embriaguez, esses médios improdutivos, muitas vezes o espírito tenta se conectar com ele, exerce algum tipo de influência sobre ele, mas não consegue estabelecer a comunicação. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma televisão que você está assistindo, naquele dia de tempestade, de muita chuva, e aí então a imagem fica congelada, fica saltando parte, quebrando parte, aquela coisa toda, você simplesmente não consegue compreender o programa que você está assistindo. Ou o celular, para quem está usando o celular, de repente passa pelo metrô, ou então entra num túnel. Aí fica aquela coisa. Essa comunicação incompleta é uma dificuldade que existe do próprio médium ou do próprio espírito de estabelecer esse contato com o médium. Então, os improdutivos podem ser ali os médiums de psicofonia, pode ser o médium de psicografia, pode ser o vidente, por exemplo. O indivíduo evidente fala assim, olha, eu só vejo vultos, mas eu não consigo ver o que é. Eu não consigo definir. Eu vejo alguma coisa, né? Não, eu coloquei só o exemplo do álcool, Kátia, não tem nada a ver. Eu só falei assim para vocês, pensem naquela pessoa muito embriagada que você não consegue compreender. Então você tira essa questão do álcool, né? Só usei o álcool como um exemplo, tá? Então, mas no caso do médium, o médium improdutivo não tem nada a ver com o alcoolismo, tá? Foi só um exemplo que eu dei em termos de comportamento psicológico naquele momento do transe, tá? Então esses são os médiuns improdutivos. Ele é médium, mas ele não consegue produzir nada. Se ele vai escrever alguma coisa, a sua escrita é incompreensível, é rabiscada, então não tem como se desenvolver. Já os médiuns desenvolvidos ou formados são aqueles que estão prontos para o trabalho, né, onde eles apresentam uma facilidade maior para os espíritos. As mensagens chegam de um modo completo, são aqueles médiuns mais experimentados e tudo mais, né? Deixa eu ver. É que alguns centros falam que há alcoólatras ao seu redor, né? Não, essa questão dos alcoólatras existem as obsessões, não é nesse caso que a gente está falando. Tá? O que eu comentei com vocês foi o comportamento psicológico apenas. Depois, quando a gente falar em obsessão, a gente vai falar de uma série de espíritos, daqueles que são os dependentes químicos do alcoolismo, das drogas, os espíritos vingativos, os espíritos com caráter ainda imperfeito, né? Depois a gente vai tratar deles devidamente. Os médiuns lacônicos, né? A expressão lacônica significa com objetividade, falar curto e objetivo e simples, né? Então os médiuns lacônicos são assim. Eles não conseguem, por exemplo, produzir grandes escritas. Aquele espírito que vem trazer uma carta relatando o seu sofrimento, então trazendo uma comunicação de esperança para a humanidade, ou querendo se comunicar com seus entes queridos, esses médiuns lacônicos não são muito bons nisso. Eles escrevem bilhetes, são aqueles médiuns para recados, não médiuns para mensagens, né? Já os médiuns explícitos, que é uma outra categoria, são esses médiuns que produzem grandes obras, grandes escritas. Tá? Então esses são aqueles que os espíritos utilizam para trazerem para nós essas comunicações de grande porte. Os médiuns experimentados, né, que são aqueles que... deixa eu pegar aqui a definição mais fácil para vocês, que só um instantinho. Da outra vez eu travei nesse mesmo
nesse mesmo indivíduo aqui. Está aqui os experimentados. São aqueles que trabalham, né, que tem ali uma experimentação numa determinada área cultural da sua vida pessoal, e para isso os espíritos se utilizam com mais facilidade, né? Então eles são experimentados naquele tipo de trabalho. Se eu sou um médium escritor, por exemplo, eu tenho mais facilidade para os espíritos, né? Então eles acabam se aproveitando dessa minha habilidade. Temos aqui os médiums flexíveis, são aqueles médiums versáteis, né, que possuem mediunidade, vários tipos de mediunidade. Então ele pode ser vidente, psicofônico, audiente, que é bastante comum, né? A gente tem Chico Xavier, por exemplo, era polivalente. Então, Ivone do Amaral Pereira era polivalente, Divaldo Franco polivalente, Raul Teixeira polivalente. Então eles têm ali várias sensibilidades, né? Mas temos também os médiuns exclusivos. São aqueles médiuns que têm ali uma restrição apenas a uma ou poucas faculdades. Então, se eu sou médium psicógrafo, por exemplo, e eu só trabalho com psicografia em determinada categoria de psicografia, eu só sirvo para aquilo. Não adianta me colocar para outro tipo de tarefa que não vai adiantar. Se eu sou médium, por exemplo, que trabalha com poesias, não adianta me colocar numa reunião de desobsessão que nenhum espírito vai conseguir se comunicar através de mim. Porque eu estou ali para escrever poesia. E um espírito num estado de perturbação, num processo obsessivo, não vai se preocupar com essa sensibilidade da poesia, da arte. Então os médiuns exclusivos são aqueles que só têm aquele tipo de faculdade, né? E isso pode ser, por exemplo, a vidência. Eu só consigo ver, né? Agora, ver o que exatamente? Eu estou vendo aquele espírito, mas o que eu posso fazer com essa visão que eu estou tendo? Aí vai ter que ser analisado, né? Muitos médiuns, como eu coloquei para vocês, trabalham em centros espíritas, mas produzem muito pouco, porque aquele tipo de sensibilidade que ele tem acaba sendo pouco aproveitado pelo grupo mediúnico. Supondo que eu sou médico, que eu seja um médico, o médium de efeitos físicos, por exemplo. Esse médium de efeitos físicos vai servir para quê num centro espírita que não faz esse trabalho de efeitos físicos? Eu vou acabar ficando simplesmente aquele médium que participa de palestra, né? Temos ali também os médiuns de evocações, que tem ali uma facilidade muito grande para a evocação dos espíritos. E temos os médiuns de ditados espontâneos, né? Aquele médium que o espírito chega, estabelece aquele contato imediato com ele. Ele quer fazer, por exemplo, uma escrita, o médium não precisa aquela concentração, aquele momento de tranquilidade, aquele ambiente bem isolado, para que o espírito possa começar a fazer aquela comunicação e tudo mais. Esses médiuns de ditados espontâneos, ele está em qualquer lugar, o espírito começa a falar, ele começa a escrever. Com muita facilidade que ele consegue estabelecer a comunicação com os espíritos. O Dudu colocou, né, um médium que toma ansiolítico diariamente, quando participa de uma reunião de mesa mediúnica, pode ser interferido a não produzir o que teria de produzir nesse trabalho, ou os espíritos o ajudam nessa hora? Olha, Dudu, depende muito do efeito que esse remédio faz sobre ele, tá? Assim, porque muitas vezes você toma uma medicação e ela te altera realmente o seu estado de consciência, te deixa mais sonolento, te deixa um pouco mais agitado, te deixa desconcentrado. Então tem medicações, né, que são controladas que provocam esses efeitos. Existem alguns casos, exceção, que quando você participa de uma reunião e os espíritos acham que é importante que você participe daquele trabalho, eles podem interferir nesse caso e auxiliá-lo na comunicação. Mas aí precisa ser um caso muito especial deles acharem que vale a pena o esforço de estimular aquele médium para fazer isso. Porque se tem outros médiums que têm mais facilidade, por que não? Porque os espíritos não trazem, o médium não é um privilegiado. Você não chega lá com aquele crachá pendurado dizendo assim, eu sou o cara. Se está você e mais meia dúzia, você é só mais um. E se você está num estado alterado, os espíritos vão te preservar, porque para poder trabalhar com você vai ser um esforço muito grande. Agora, vamos supor que você seja o único médium, que os espíritos precisem realmente se comunicar, você esteja trazendo esse bloqueio por causa dessa medicação, eles podem até interferir. Mas são exceções. Porque os espíritos, para se comunicar, a gente lembra sempre que não são apenas espíritos mentores, espíritos bem evoluídos que querem se comunicar. São espíritos comuns. E esses espíritos comuns, quanto mais facilidade encontram para se comunicar, melhor.
Daí então eles vão procurar aquele médium que proporciona mais facilidade. Se você não tem essa facilidade, então eles não vão nem se preocupar com isso, né? Deixa eu ver aqui, existem médiums difíceis, como você disse, a pessoa terrena que nega. São vários casos, Kátia. O médium, ele pode ter muita boa vontade, ele pode ter muito estudo, mas ele, como médium, ele não tem a facilidade de entrar em sintonia com o mundo espiritual. Não é porque ele quer, é porque ele é assim. Nós temos aqueles médiums que são muito sensíveis, mas têm aquela resistência pessoal de não quererem. Já aconteceu, por exemplo, um caso, para vocês terem uma ideia. Uma médium que tinha uma sensibilidade muito grande, de vidência, de audiência, de psicografia, de psicofonia. Então, assim, tem aquela facilidade assim, em várias áreas. Mas durante uma reunião de psicografia, ela recebeu uma ameaça de revelarem algo muito pessoal da vida dela. Então o que ela começou a perceber? E ela estava começando a se desenvolver na psicofonia. O que ela começou a perceber? Que através da psicografia ela conseguia controlar aquilo que estava sendo escrito, porque ela recebia de uma forma semimecânica. Então ela sabia o que estava sendo dito e ela conseguia controlar o braço dela. Então se o espírito começasse a falar alguma coisa, ela segurava o braço. Ela falava, não vou escrever isso daqui. Já na psicofonia, ela poderia, por exemplo, ter medo do que o espírito ia falar naquela hora, ela não pudesse ter controle. O que ela fez? Ela bloqueou a psicofonia dela. Ela falou assim, eu posso tudo, mas a psicofonia eu não deixo, porque se o espírito falar alguma coisa, eu vou me sentir assim extremamente constrangida. Então isso acontece, Ju. Então a gente pensa assim que, no caso, vamos supor, o Dudu sempre comenta que é médium inconsciente. Agora imagina se numa dessas psicografias fosse trazida um texto que provocasse grande constrangimento para ele. Ele nunca mais ia permitir que isso ia acontecer. Seria como ser invadida, Kátia, exatamente. Então quer dizer, você pega ali um espírito, o médium que não está preparado, o médium que tem ali uma vida que acaba interferindo, uma vida pessoal, que acaba interferindo na sua vida, na sua vida mediúnica. Isso pode acontecer. Então você cria aquele bloqueio, é mais ou menos assim, pensa assim que você vai numa aula de dança. Vamos supor que todos nós aqui vamos numa academia de dança. Eu espero que um dia vocês nunca me vejam dançar, tá? Mas vamos supor que eu vá numa academia de dança. Aí todo mundo, vamos dançar, vamos lá André, vamos dançar. Eu começo a dançar, deixa eu pegar um infeliz aqui na sala. Eu vou pegar aqui o Armando. O Armando começa a rir de mim, porque eu danço desengonçado. Eu nunca mais vou conseguir dançar se ele estiver por perto. Percebem assim a analogia, a comparação da coisa? Quer dizer, eu tento expor alguma coisa de uma forma espontânea e de repente alguma coisa me bloqueia psicologicamente. Na mediunidade isso também pode acontecer. Você é um médium, por exemplo, de psicofonia, né? Tá certo, Armando. Pode deixar. Então vamos supor que eu seja um médium de psicofonia, mas eu sou um médium de psicofonia inconsciente. Aí eu vou fazer um trabalho de desobsessão. Um espírito muito perturbado se manifesta através de mim. Ele xinga, ele briga, ele quer jogar mesa, ele faz acusações. Quando eu volto à consciência, o pessoal fala, você não acredita que se manifestou através de você. Porque aconteceu isso. Eu nunca mais vou querer passar por essa vergonha. Então esses tipos de bloqueios podem acontecer também. Então, como a Kátia disse, que tipo de dificuldade pode acontecer? A dificuldade de sintonia, a dificuldade de preparo do médium. Muitas vezes o espírito, por exemplo, ele é um espírito que quer trazer para mim uma informação sobre um conceito científico para poder orientar e instruir os participantes daquela reunião. Mas eu sou uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de ciência. Aí o espírito tenta me passar um conceito e eu fico dificultando, porque ele quer falar uma coisa que eu não sei. É como se eu chegasse para a Ju e falasse assim, Ju, eu vou te contar, deixa eu pegar uma coisa que a Ju tem dificuldade, eu vou falar um pouquinho de história. Aí eu começo a contar para a Ju um evento da história antiga, que eu estudei, que eu gosto, que eu vi num filme, onde eu estive presente e tal. Então eu vou contar para a Juliana e ela vai repetir para vocês aquilo que eu disse, só que ela não vai conseguir repetir com a mesma precisão.
Ela vai tentar falar do jeito dela. Então eu tenho tanta coisa para contar para ela, eu estou empolgado, eu quero falar assim, Ju, em 1800 e tanto, naquele local, as pessoas que chamam tal, tal e tal fizeram aquela coisa, depois teve essa repercussão, não sei o que, não sei o que. Eu fico 10 minutos falando para ela. Aí ela vai repetir para vocês, ela repete em 30 segundos. Ela fala, pessoal, é o seguinte, lá naquele lugar, aquela gente fez aquela coisa, pronto. Então, quer dizer, eu, como espírito, querendo me manifestar através dela, não consigo. Então o que eu faço? Eu paro de falar através dela. O Chico Xavier passou por isso. Quando os espíritos queriam passar para ele questões científicas, os espíritos desistiram. Como aquele caso que eu já falei para vocês, do canteiro de alho. O espírito foi falar para ele sobre a origem do universo, sobre aquela coisa filosófica, aquela coisa poética. Aí o espírito chegou e falou assim, olha, eu desisto, ele não tem cabeça boa para isso não. A cabeça dele não aguenta essas coisas. Aí o Chico até brinca, né? Ele fala assim, mas eu era só um regador de canteiro de alho, como é que ele quer falar de universo para mim? Ele conta essa história no Pinga Fogo. Para quem tem o Pinga Fogo da primeira edição, assistam, né? Assista que vai encontrar essa passagem dele. Ele falou assim, eu era lá um semi-analfabeto, lá, só regando alho, ele queria falar de universo para mim. Então, são essas e tantas outras dificuldades que podem acontecer, né? A Tina lembrou, né? Primeiro a gente fica obsediada por ser médium, depois começa a trabalhar, fica sendo assediada, né? Não necessariamente, Kátia, né? Não é necessariamente que você o fato de você ser médium passa por esse processo de obsessão. A obsessão, na verdade, é o tipo de conexão que você estabelece com o mundo espiritual. Se você tem uma vida, por exemplo, é uma vida desregrada, se você tem vínculos negativos no seu passado. Agora, muitas vezes você pode ser um médium comum. Um médium que vive ali feliz da vida sem nenhum problema. Tá? Cada caso é um caso. A Tiene lembrou também ali, quando criança eu gostava de cantar. Uma vez minha mãe zombou de mim dizendo que pisou no rabo do gato. Nunca mais cantei perto de alguém. Pois é, né? Mediunidade também é assim. A gente fala assim de uma forma muito comum, de uma forma muito descontraída, mas isso é um caso muito grave. Para você desbloquear um médium que passou por uma situação constrangedora, traumática, é um trabalho imenso. Ele precisa assim, de muitas tentativas, de ter uma confiança muito grande no grupo para que ele possa voltar a permitir que isso aconteça, né? Assim, no seu caso, então, pois é, né, Tina, mas assim, tem casos em que médiums passam por esse processo, tem casos que não. Normalmente, pelo fato da gente não ter ainda essa maturidade, não ter ainda essa preocupação, a gente acaba se expondo a esse tipo de situação, é bastante comum. A Kátia colocou, né, parece que temos que resolver traumas até nos abrirmos ou tirar a reserva, né? É questão de confiança, né? Cada um sabe o momento certo, precisa daquela ajuda para tentar se desbloquear, para tentar sair daquele casulo em que se fechou, né? Então, a ajuda psicoterapêutica, principalmente, é a melhor coisa que tem. Porque a psicoterapia faz você fazer uma viagem interior e tirar ali alguns bloqueios. Inclusive os espíritos, né, Joana de Ângeles, principalmente, que trabalha nesse lado psicológico, ela fala muito disso, né? Enquanto você não resolver esses seus bloqueios, a sua vida nunca vai ser uma vida tranquila, uma vida que possa fluir com naturalidade visando o seu crescimento. Então a gente precisa, na verdade, quebrar esses bloqueios, né? Vamos lá, pessoal, para a gente continuar. Olha só, já são quase 10h10 e a gente ainda está só na revisão, hein? Tanta coisa para a gente ver. Vamos lá agora aqui. Segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Quando a gente fala gênero e especialidade das comunicações, significa que muitos médiums eles são muito direcionados para alguns tipos de trabalhos. Como eu falei para vocês, dei aquele exemplo no nosso encontro anterior. O indivíduo chega para vocês e fala assim, eu sou um advogado. Aí você fala, legal, então você pode ver para mim aquele problema que eu tive naquele documento? Aí ele vai falar assim, não, mas eu não sou advogado dessa área. Ah, porque eu tenho uma certidão de nascimento que está escrito errado, você pode me ajudar? Ele fala, não, eu trabalho com a área tributária. Eu trabalho com a área criminal. Então, o fato de você ser advogado não significa que você tenha domínio pleno sobre tudo aquilo que diz respeito ao universo jurídico. Se você é um médico, por exemplo, você fala assim, eu sou médico. Ah, é mesmo? Poxa, eu estou com uma dor no joelho. Ele fala assim, mas eu sou oftalmologista, não posso cuidar do seu joelho. Então, cada um na sua especialidade. O engenheiro é a mesma coisa. Ah, eu sou engenheiro. Poxa, minha casa está rachando o teto. Meu filho, eu faço ponte. Eu não mexo com o teto de casa.
Então ele tem aquele conhecimento básico, mas ele não se aprofundou naquela área. Então é assim que acontece. No caso da mediunidade é a mesma coisa. O indivíduo chega assim, eu sou médium. Poxa vida, você pode me trazer uma comunicação do meu primo que desencarnou? Ele fala, não, mas eu sou médium de cura, meu filho, eu só dou passe. Então, quer dizer, temos ali mediunidade das mais diversas. No caso das comunicações, aquele médium que é psicofônico ou é médium psicógrafo, o tempo todo, Dudu, você se coloca como médium, principalmente nessa época em que o espiritismo virou uma moda, o médium ele é ali um popstar. Ele é um popstar ali polivalente, ainda por cima, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão das comunicações, não é diferente. Eu sou médium psicógrafo. Então, primeiro você fala assim, eu sou médium. Legal. Que tipo de mediunidade você tem? Eu trabalho com psicografia. É mesmo? Aí a segunda pergunta, que tipo de psicografia você faz? Aí fica aquela interrogação enorme na cabeça assim, né? Mas espera aí, tem tipo de psicografia? É claro que tem. Vamos lá. Médiuns versificadores, aqueles que só escrevem em versos. Médiuns poéticos, que só escrevem poesias. Médiuns positivos, aqueles que só escrevem sobre temas específicos, né, de pesquisas, de investigações. Médiuns literários, médiuns que só escrevem textos relacionados com literatura. Se a gente pegar, por exemplo, Chico Xavier, ele era um médium que trazia psicografia de desencarnados, médium que trazia receituário médico, médium que escrevia livro. Então já percebe que ele é um tipo de mediunidade polivalente também na psicografia. Médiuns incorretos, que a gente vai ver daqui a pouco. Médiuns historiadores, como o próprio nome diz, ele conta relatos do passado. Médiuns científicos que trazem temas relacionados com ciências. Médiuns medicinais que trazem prescrições médicas. Médiuns religiosos que trazem médiuns, por exemplo, que trazem textos, por exemplo, relacionados com o Evangelho. Médiuns filósofos ou moralistas que também trazem textos, né, relacionados com essa área. Médiuns de comunicações triviais e obscenas, que é essa que você colocou agora, Dudu. Médiuns triviais e obscenas são aqueles médiuns que só conseguem trazer textos relacionados com essas futilidades, exatamente porque a sua moralidade coloca-o vinculado com esses espíritos inferiores. Mas é o médium que provoca esse tipo de comunicação. Vamos em frente. Tá? A gente depois vai tratar um pouquinho sobre tudo isso. Tá? Segundo as qualidades físicas do médium. Então a gente tem ali os médiums calmos, são aqueles médiums tranquilos, que fluem com naturalidade. Médiums velozes, no caso da psicografia, por exemplo, escreve com muita rapidez, né? E os médiuns convulsivos. Esses médiuns convulsivos são aqueles que no momento do transe provocam assim um certo espanto nas pessoas que não estão acostumadas. A gente vê casos comuns interessantes, por incrível que pareça, nas igrejas evangélicas pentecostais. Naquelas sessões de descarregos que a gente liga a televisão, aí de repente o pastor está lá, né? Sai, demônio! De repente ele cai no chão e começa a se estrebuchar. Muitas vezes aquilo pode ser um efeito psicológico, mas muitas vezes pode de fato ser um efeito mediúnico, que é o médium convulsivo. Kardec fala sobre os convulsionários, na Revista Espírita, ele tem ali um artigo enorme que fala sobre os convulsionários, né? Deixa eu ver aqui. Não, só citei o exemplo dos convulsionários das igrejas evangélicas, porque isso acontece, é o que a gente vê na televisão. No caso dos centros espíritas, a gente não costuma ver isso, porque não é demonstrado isso ao público, né? Já nessas apresentações públicas, assim, né, tirando o espetáculo, tirando ali a farsa, tirando o efeito psicológico, alguns médiums que entram em transe são realmente os convulsionários. Segundo as qualidades morais dos médiuns. Primeiro começamos com os médiuns imperfeitos, olha só. Os médiuns imperfeitos, médiuns obsedados, são aqueles que sofrem obsessões constantes. Médiuns fascinados, a fascinação é aquele médium que acredita, porque os espíritos dizem para ele, né? Você é o máximo, você é o médium mais perfeito, porque eu sou o espírito, digamos assim, deixa eu colocar alguém importante. Eu sou o espírito de Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil.
eu sou Juscelino Kubitschek e eu vou te trazer mensagens para você apresentar para o mundo, e na verdade eu sou um obsessor. E ele acredita, nossa, eu sou o máximo porque eu estou ali recebendo uma mensagem de um ex-presidente. Né? Os médiuns subjugados são aqueles médiuns, principalmente que pela psicofonia ou pela incorporação, acabam tendo um comportamento que não desejam ter, que na verdade assim, os espíritos controlam ele fisicamente. Há casos, por exemplo, para a gente ter uma ideia, que nesses casos de subjugação, pessoas cometem suicídio. Ele é um médium de incorporação, mas que não tem controle nenhum, não tem educação nenhuma, e de repente ele sofre esse processo de subjugação e ele então é levado a cometer o próprio suicídio. Cometeu o próprio suicídio não, né? Cometeu o suicídio já que é dele mesmo. Então, casos em que a subjugação é a causa desse tipo de situação. Kardec lembra, né, em um médium de subjugação, de uma pessoa que ficava andando na rua escrevendo na parede, com o dedo. Onde ele parava, ele começava a escrever. Parava numa parede e começava a escrever, e ele estava consciente do que ele estava fazendo. Ele dizia assim, olha, eu não quero fazer isso, mas de repente eu sou levado por uma força e eu começo a escrever coisa na parede. É um caso de subjugação. Os médiuns levianos, que são aqueles que trazem mensagens de cunho leviano naturalmente. Os médiuns indiferentes, que não produzem nada de significativo. Os médiuns presunçosos, que desejam fazer mais do que são capazes de fazer. Os médiuns orgulhosos são ótimos, são alvos fáceis para fascinação, porque se acham o máximo, né? Aliás, a maioria dos médiuns, infelizmente, se vê dessa forma, né? Porque eu sou médium, né? Usa aquele crachá de mediunidade como se fosse assim um crachá dourado, né? Os médiuns suscetíveis, que são muito influenciáveis. Os médiuns ambiciosos, o próprio nome já fala. Médiuns de má fé, que fala com relação ao caráter, a gente vai ver sobre isso já. Médiuns egoístas e os médiuns ciumentos. Olha só quanta coisa tem para a gente poder detalhar. Kardec vai falar um pouquinho sobre isso, cada um deles um pouco mais para baixo. Os bons médiuns, vamos lá. Os médiuns, agora já vem os bons, né? Porque médium ciumento é aquele médium assim. A Dona Maria, que desencarnou lá no interior da Bahia, veio trazer uma psicografia. Só que o meu companheiro do lado trouxe uma mensagem de Dom Pedro II. Aí eu vou ficar assim, poxa vida, por que a Dona Maria tinha que falar comigo e o Dom Pedro veio falar com ele? Por que não pode ser o contrário? Aí a gente fica aquela inveja, né? Porque, poxa vida, né? O Emmanuel falou com Chico Xavier, por que para mim o Emmanuel não vem falar comigo? Joana de Ângeles falou com o Divaldo, por que não podia falar comigo? Então essa inveja, essa competição acontece bastante em centro espírita. Essa fogueira de vaidades em grupos mediúnicos acontece de uma forma que vocês nem imaginam. Bons médiuns, vamos lá, esses são os bons. Médiuns sérios, são aqueles cuja produção é inquestionável, né? A gente já tem ali tantos e tantos médiuns de renome, né? Pois é, esse é o problema, né, Nassim? Tem esses médiuns invejosos que nem a Dona Maria quer falar são os piores, né? São aqueles médiuns que são realmente ignorados. Esses você fica até deprimidos, coitados, né? Pois é, aconteceu na Casa Espírita, né, no livro, mostra bem essa disputa entre os médiuns, né? Que na verdade o fato de você demonstrar ciúme, que nada mais é do que uma forma de egoísmo, faz com que você se torne alvo fácil da influência espiritual, né? Médiuns sérios, são todos aqueles médiuns que a gente vê produzindo esses trabalhos maravilhosos, né, trazidos do mundo espiritual nas comunicações, nas curas, nos efeitos físicos. Os médiuns modestos, esses médiuns modestos são aqueles que, como Chico Xavier fala, eu sou apenas um burro de carga. Eu não faço nada, quem faz são os espíritos. Então, na verdade, essa modéstia, essa humildade, essa simplicidade é a melhor qualidade que o médium pode ter. Porque ele aceita, seja Dom Pedro I, seja a Dona Maria. Não importa o espírito que está falando. O que importa é que toda a comunicação que chega para ele é sempre importante. Então, essa é uma qualidade que pouquíssimos médiums têm. Os médiuns devotados são aqueles que são dedicados à causa mediúnica de uma forma sem igual, né?
vamos colocar Chico Xavier de novo, os médiums seguros, né? São aqueles que são realmente confiáveis no trabalho que faz, né? Então, pessoal, a gente fez aqui um resumo, mais uma vez, né? A gente acabou comentando, mas é sempre produtivo, né? Porque muitos de vocês não estavam aqui no nosso encontro anterior, e acabou passando aqui com essa revisão. A gente fez uma revisão junto aqui que acabou sendo, né, também instrutivo para todos nós. A gente acabou reforçando, né? O que, Sandra? O que eu falei? Juro que eu falei sem querer. Foi o médium seguro. Tá? São aqueles que trazem comunicações e que você tem confiança, né? Aquele que tem confiança no trabalho que é feito. Tá? Então ele trouxe uma comunicação, você nem duvida qual é a origem. Você simplesmente sabe que o espírito que assinou aquele texto é realmente aquele espírito, e você sabe que a qualidade do trabalho é realmente uma qualidade confiável. Não é aquele médium que gosta de florear, por exemplo, seus textos, né? Então eu até comentei com vocês, né, sobre os médiums orgulhosos, por exemplo, ou os médiums presunçosos. Esses dois tipos de mediunidade acabam fazendo com que o médium, de certa forma, interfira naquilo que está sendo produzido. Então eu trouxe para vocês um exemplo. O espírito disse assim, eu falei do pôr do sol aquela vez, né? Deixa eu falar um outro. O espírito disse assim para o médium, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o negrão que está quietinho lá. Eu sou o espírito, o negrão é o médium. Então eu disse para o negrão assim, durante o dia, os trabalhos... como é que está o som, pessoal? Antes de eu terminar aqui minha frase. Tudo ok, né? Então eu vou dizer para o negrão o seguinte, durante o dia, o trabalho mediúnico apresenta certa dificuldade. Tá? Aí o negrão, que recebeu intuitivamente a minha comunicação, ele vai dizer assim, poxa, mas foi isso que ele me passou? Deixa eu melhorar isso daqui. Então ele dá o toque pessoal. Durante o dia, quando a cidade está agitada, o sol aquecendo a moleira das pessoas, aquela poluição envolvendo a vida de todo mundo, ninguém consegue se concentrar. Eu não falei nada disso. Eu simplesmente dei um recado. O médium acabou interferindo porque ele quer que a mensagem dele seja bonita para as pessoas que estão ouvindo. Então isso é uma questão do quê? De ego. Né? Então nesse caso, não é um médium seguro. Porque eu estou falando daquele médium seguro, né? Então, pois é, esse negrão é terrível, né? Esse tipo de médium não é o confiável, né? Então a gente vê o que? Esse tipo de situação dos médiums seguros são aqueles que o conteúdo é legítimo, a origem é legítima e a mensagem também é confiável, né? Deixa eu ver o que a Sandra colocou aqui. O médium que sabe que só tem 5 minutos para falar, me explica por favor, né? O espírito saber que só tem 5 minutos para falar, é possível? Olha, Sandra, eu não sei se eu entendi exatamente o que você quis colocar. Tá? Beleza, Dudu. Tá? Mas eu vou tentar explicar. Se não for isso, você me fala. Muitas vezes o espírito tem pressa, tá? Porque a gente pensa assim que os espíritos têm o que fazer. E muitas vezes tem espíritos ansiosos. Para vocês terem uma ideia, numa reunião espírita, um trabalho começa a ser realizado no centro espírita muito antes dos médiuns chegarem lá. Então a gente lembra sempre que existe uma organização por parte dos espíritos amigos e por parte também dos colaboradores, né, dos colaboradores da casa espírita. Então se eu tenho uma reunião, por exemplo, que vai acontecer aqui numa quinta-feira, às 7 horas da noite, os espíritos que vão se comunicar muitas vezes chegam no centro espírita às 8 horas da manhã. Para que eles possam se ambientar, para que eles possam se tranquilizar, porque a gente não fala de mentores espirituais que podem falar a hora que quer. A gente fala de espíritos comuns que estão ansiosos, que estão deprimidos, que estão muitas vezes irritados. Então eles ficam durante quase todo o dia esperando o momento de se comunicar. Né? São organizados, Kátia. Lá é igual consultório médico. Você não chega a hora que quer para fazer o que você quer. Lá tem o espírito fala com tal médium, depois de tal espírito vai pegar fila. Tudo isso acontece de uma forma organizada. Não é aquela coisa assim, os espíritos começam a fazer aquele samba na casa espírita. Então, tem todo esse trabalho. Numa certa reunião mediúnica, quando
Os médiums chegaram 8 horas da noite, começaram então, fizeram uma prece, fizeram aquele momento de estudo prévio, antes de começar o trabalho e tudo mais. Quando começaram as comunicações, um espírito chegou assim: eu pensei que a minha vez nunca fosse chegar. Vocês demoram tanto que eu já estava começando a ficar irritado. Então a gente vê que tem espírito que é tão arrogante que ele acha que a casa espírita está à disposição dele. Porque ele era assim quando era encarnado. Então nós temos espíritos que são ansiosos, espíritos que são impacientes, espíritos que têm pressa. Por outro lado, essa é a parte dos espíritos. Por outro lado, nós temos médiums, por exemplo, que não têm tempo para fazer as coisas. Ele está sentindo aquele formigamento no braço, ele está querendo psicografar, né, que ele está sentindo que tem um espírito querendo se comunicar. Aí ele para assim naquele tempo e fala assim: olha, eu tenho 10 minutos, fala logo. Aí o espírito tenta se comunicar, coloca uma frase. Aí o médium olha e fala assim: mas era isso que você queria falar? Quer dizer, o espírito depende de uns 10, 15 minutos para poder se ambientar. Depois que ele está pronto, ele começa então a trazer sua comunicação com muita tranquilidade. Então, para fazer um trabalho mediúnico, como a gente já viu, é importante que haja um ambiente propício, há necessidade de que a equipe esteja pronta para receber, há necessidade de que o ambiente esteja muito tranquilo, para que haja uma sintonia perfeita entre os médiuns, os encarnados e os desencarnados. Porque quando a gente fala desses médiuns que têm pressa, a gente tem o tempo todo. Tem muitos médiuns que fazem psicografia em casa. Imagina, por exemplo, deixa eu colocar uma situação bem legal, que vocês vão se identificar com ela. Eu sou um médium e eu faço consultas na minha casa. E eu sou médium de verdade, mas eu cobro por isso. Aí eu cobro R$100 por consulta. Aí deixa eu pegar alguém aqui. Aí aparece aqui a Florzinha, bate no meu consultório e diz assim: escuta, eu queria que você me ajudasse a resolver um problema amoroso. Aí eu falo assim: então entra, mas não demora muito porque eu tenho que sair, que eu tenho que ir lá no banco. Aí a Florzinha senta assim, cheia de expectativa, com aquele coração assim todo cheio de esperança, e eu assim batendo na mesa: fala logo, minha filha, o que você quer? Ah, eu queria uma psicografia. Tá, então vamos trabalhar logo, vai. Aí eu começo então a escrever com pressa. Na verdade, esse trabalho que eu estou fazendo, ele traz uma péssima qualidade, primeiro pelo meu caráter, segundo pela forma como eu estou oferecendo para ela a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Então a gente começa a trazer uma série de situações, Sandra. Então eu não sei se eu respondi aqui o que você colocou, mas para fazer um trabalho mediúnico é importante que tenha essa sintonia. Se você, por exemplo, está em casa, porque tem médicos que psicografam em casa, não tem nada errado nisso, né? Não é o aconselhável, tá? Porque muitos médios não têm um preparo suficiente para poder lidar com as interferências espirituais, mas tem médico que psicografa em casa. Então, se eu sou médium que faz essa psicografia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, que toda quinta-feira, às 9 horas da noite, das 9 às 10 horas, eu vou me deixar à disposição para fazer esse trabalho. Quando chega 8h30 na quinta-feira, eu paro o que eu estou fazendo, me concentro durante aquela meia hora, coloco uma música suave, faço ali as minhas orações, faço uma leitura. Às 9 horas eu estou pronto. Os espíritos vêm, se comunicam. Quando chega lá por volta das 10 para as 10, 5 para as 10, eu começo então a me despedir dos espíritos que estavam ali, faço a minha prece e acabou. Agora, quando chega num outro dia, eu acabo me atrasando. Eu chego lá 9h15, sento correndo suado, coração batendo forte, começo a rezar rápido, aquela reza mecânica, né? Pai nosso que estás no céu, papapá. Pronto, gente, estou pronto. Que espírito que vai conseguir entrar em sintonia comigo? Tá? Então é importante sempre esse trabalho mediúnico. Ele é um trabalho muito sensível, ele é um trabalho muito mental, muito emocional. Então é sempre importante, se você vai trabalhar numa casa mediúnica, nunca chega atrasado. Porque esse seu atraso, essa sua pressa, essa sua ansiedade, vai prejudicar muito a comunicação. Então, se vocês têm lá o seu horário, chega meia hora antes, para um pouquinho no salão, faz uma leitura, se harmoniza com o ambiente, depois você vai para a sala de reunião mediúnica e aí você se coloca à disposição. Não chega em cima da hora. Eu me lembro que na época de quartel tinha um sargento que dizia assim: se você chega em cima da hora, você já está atrasado. Médium, então, tem que chegar antes, muito antes da hora, para que ele possa se ambientar. A Cindizinha colocou lá em cima: aqui no Ceará,
nas reuniões mediúnicas, a gente percebe que tem uma espécie de fila de prioridades, né? E mesmo aqueles espíritos que pensam ter burlado a organização dos maiores, dos mentores do trabalho, foram, na verdade, conduzidos por eles, né? Aquela pretensão, né? Todo mundo acha que o fato de você ser espírito te dá uma condição de passe livre para fazer o que você quiser. Mas essa organização que existe nessas espíritas é fundamental, né? E não é só no Ceará, não, se dizem, é o tempo todo assim. Os espíritos chegam com pressa, quer furar fila. Eles acham que o problema deles é mais importante que o dos outros. Então a gente tem ali 5 médiums, 5 espíritos. Cada espírito acha que o seu problema é mais importante. Kardec falou sobre isso. Na verdade não foi Kardec, foi André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano, que a gente fez a leitura aqui. No Centro Espírita, desculpa, assim dizinho. É que muita coincidência, né? Ceará, Centro Espírita, sabe como é que é, né? Você nesse lugar e tal. Então, assim, foi nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano, teve um caso em que 5 médiums chegaram, apenas um médium estava em condição de ter de permitir essa comunicação. O resto estava desarmonizado, estava com o pensamento na lua, estava com preocupações, aquela coisa toda. Um médium apenas em condição. O que os mentores fizeram? Descartaram os outros, cancelaram a participação dos espíritos que estavam ali, porque seriam 5 médiums e 5 espíritos. Como um médium apenas estava ali, ele acabou tirando a participação de outros espíritos e deixou apenas um. E disse para ele: como você vai trazer uma mensagem que vai ter uma utilidade geral, coletiva, então vai você que vai falar, porque somente ele está em condições. Aqueles outros que queriam trazer questões pessoais, opiniões pessoais, comunicações, eles não tiveram essa permissão. Então o que os espíritos fazem? É a organização. Vai você, não é a sua vez, espera um pouco mais. Tem que conter a expectativa, a irritabilidade dos espíritos que estão ali, no processo de desobsessão. Né? Vai com Deus, André, bom dia para você. Nos processos de desobsessão, cada espírito tem a sua vez. Tem a equipe de segurança que vai conter os espíritos para não fazer aquela baderna que eles desejam fazer. É muito mais complicado do que a gente imagina essa organização espiritual. E a gente não sabe o trabalho que é lidar com os espíritos que querem falar e com os médiuns que não ajudam. Mas a gente logo fala sobre isso de novo. Né? Então, pessoal, fechando por aqui, né? Rapidinho, a Kátia perguntou lá em cima: fui com minha mãe num centro para ela ter uma mensagem. Tinha que ter uma água benta, não foi cobrado, mas não teve cobrança. Né? Na verdade não é água benta, né? É água fluidificada que a gente chama, Kátia, porque muitas vezes essa água é mais uma medicação. Tá? Então os centros espíritas oferecem essa água fluidificada para que os participantes, né, possam serem tratados também de certa forma. Muitas vezes não está se sentindo bem, está meio ansioso e tal. Essa medicação serve para isso exatamente. Tá? A Miriam lembrou aqui embaixo, né, o audiobook do Aconteceu na Casa Espírita, para quem quiser também é bem interessante. Né, vale a pena a gente fazer uma leitura desse livro para conhecer um pouquinho dos bastidores do que acontece no mundo espiritual. Meus amigos, no próximo item, se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais, é que é sempre gostoso falar sobre isso, né? A gente vai entrar no item 185 propriamente dito. Tá? A Maria Lúcia lembrou, exatamente no filme Ghost, né, quando tem ali no consultório da Oda May Brown, quando ela manifesta realmente a mediunidade dela, a gente vê aquele monte de espírito querendo falar, aquele que fura a fila e incorpora nela, aquela bagunça toda. Né? Então, na verdade, se você é um médium que não tem uma organização e não tem ali um trabalho sério, acontece exatamente aquilo. Se você trabalha numa casa espírita séria, você tem os seus mentores espirituais que te ajudam na organização e no desenvolvimento do trabalho. Se você é um médium que faz o que quer, do jeito que quer a sua mediunidade, aí então na verdade você se torna um joguete dos espíritos e você nem se dá conta. Você acha que é uma pessoa especial, mas na verdade você é um instrumento para os espíritos fazerem o que querem. Então é importante essa disciplina no trabalho que é realizado. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso nessa questão 185, porque agora Kardec começa a refletir um pouquinho mais sobre essa questão. Né?
O Negrão lembrou aqui que o livro mostra, né, a organização que quer derrubar a casa espírita, né, porque é um processo obsessivo para fechar uma instituição, e isso acontece com bastante frequência também. Tá? Bom, pessoal, fechando por aqui então, né, nós concluímos aqui o nosso bate-papo de hoje, e esse tema vai ser falado novamente na segunda-feira. Tá? Lembrando que a gente tem o feriado do Carnaval, que vai ser do dia 9, 10, 11 e 12. O dia 12, terça-feira, é feriado, não vai ter estudo, mas no dia 11, que é segunda-feira, a gente vai estar por aqui firme, forte, sacudido para fazer o estudo. Tá? Então quem estiver viajando, aproveite bastante a viagem, um excelente feriado, muito juízo no Carnaval. Tá? Na sexta-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Carnaval também, porque lembrando que sexta-feira a gente faz o nosso Evangelho até as 10 horas, e das 10 às 10 e meia a gente tem ali, né, o nosso tema livre. Toda sexta-feira agora, das 10 às 10 e meia, a gente tem meia horinha de tema livre, e a última quinta-feira do mês a gente fecha com o nosso tema livre específico para todos durante todo o nosso estudo. Eu vou passar para o nosso amigo